Bom, alunos de economia, nós vamos hoje para a nossa primeira aula e nessa primeira aula nós vamos trabalhar os conceitos básicos da economia. Então, primeiramente, o que é a economia? É a ciência que estuda os recursos escassos e as alternativas de produção para atender às necessidades ilimitadas dos indivíduos. Então, é interessante que a gente se concentre nessas palavras-chave, recursos escassos, né? Então, a economia, quando a gente pensa na palavra economia, nós temos essa noção de pouca coisa, não é? Não seria isso? Então, a economia vem justamente para estudar os recursos escassos e as alternativas de produção para atender às necessidades dos indivíduos que, segundo o conceito de economia, são ilimitadas, né? Então, a economia trabalha justamente nesse sentido, com poucos recursos para atender necessidades que são ilimitadas, quer dizer, grandes necessidades com recursos escassos. A economia, então, ela é uma ciência que estuda o homem enquanto um ser social inserido em um ambiente, novamente a palavra, de escassez. Por esse motivo, ela é considerada uma ciência social aplicada. Então, o homem como ser social, então ela é uma ciência social aplicada, porque direcionada para isso, para ajudar os indivíduos nas suas necessidades, considerando que o ambiente é de escassez. E aí nós vamos ter dois conceitos dentro da economia. A economia ela é dividida, né, subdividida em macroeconomia e microeconomia. O que seria a macroeconomia? Ela representa a soma de todas as transações econômicas feitas pelas diversas partes do grupo estudado, seja uma cidade, um estado ou um país. Então, a macroeconomia, gente, é justamente isso daí. É quando você está num ambiente maior, né? Então, é você estudar tudo que a economia estuda, mas para um determinado grupo, uma cidade, um estado, um país, para grupos maiores. Já a microeconomia, ela está ligada à nossa realidade cotidiana, né? E os seus princípios, eles estão relacionados aos hábitos de comprar e vender bens ou serviços, poupar dinheiro para o futuro, trabalhar em empresas. Então, no caso da microeconomia, ela já trabalha com conceitos mais individualizados, tá? Então, seria para os indivíduos. Quais são os princípios fundamentais da economia? Então, estudar a economia é tentar responder algumas perguntas como: por que o nordestino possui uma renda inferior à do paulista? Então, isso seria o quê? A macroeconomia estudando a renda. Até que ponto os juros altos reduzem o consumo e estimulam os preços? Então, também no âmbito da macroeconomia, onde a gente vai falar durante a disciplina, né, sobre juros, questão do consumo e a questão do preço. Por que está tão difícil conseguir um emprego nos dias atuais? Também é um tema que a economia estuda, que é a questão do desemprego. Porque o aumento no salário mínimo provoca uma deterioração nas contas do governo. Então, também é outra prerrogativa também da economia, né? Que é estudar a questão do governo, a questão de inflação, a questão de política fiscal do governo, né? Então, nós vamos falar mais para frente questão de política fiscal. Porque a carga tributária brasileira está tão elevada, outro fator também que a economia estuda, que é a política tributária. Quais são as 4 perguntas fundamentais na economia? Seria o que produzir. Então, a economia ela trabalha nesse ambiente de produção, né? Então, o que você precisa produzir para atender às necessidades dos indivíduos, né? Então, você precisa identificar as necessidades, nós vamos falar sobre elas mais adiante, né? O que seriam as necessidades e então, o que você precisa para produzir para atender essas necessidades? Quanto você precisa produzir, né? Então, o ambiente é escasso, é um ambiente de escassez, né? Nós já falamos. Então, quanto que você vai produzir nesse ambiente, a quantidade ótima que você tem que produzir ali para que não haja falta nem excesso, desperdício. Como produzir, então seria a questão dos fatores de produção, que também nós vamos falar sobre os fatores de produção, né? Então, como eu vou produzir
para atender as necessidades dos indivíduos com que recursos, né? E para quem produzir, que é a questão da distribuição, então, dos bens e serviços. Bom, também existe uma questão bem interessante, que é a questão da demanda, né? A escassez, ela só existe se houver procura por um bem. Então, a procura é a demanda, é aquilo que nós denominamos de demanda. Mas por que um determinado bem, ele é procurado ou ele é demandado? Um bem é demandado porque tem a capacidade de satisfazer uma necessidade humana, ou seja, uma utilidade. Então, ninguém procura comprar coisas que não sirvam para necessidade nenhuma, né, das pessoas, um lixo. Ninguém quer comprar lixo, por exemplo, né? Por quê? Porque é uma coisa que você joga fora. Então, a demanda, ela é alguma coisa que um bem ele é demandado quando ele satisfaz alguma necessidade, né? Existem bens com demandas maiores ou menores, mas todo bem ele serve para satisfazer uma necessidade e as pessoas o procuram. Então, seria a demanda, que seria a procura por esse bem. E aí, outro conceito bem falado em economia é sobre o custo de oportunidade. Então, o custo de oportunidade, qualquer atividade, é aquilo que nós abrimos mão quando fazemos uma escolha, ou seja, é a perda da oportunidade ao buscar a alternativa mais atraente, levando-se em consideração o mesmo tempo e os mesmos recursos. Então, o custo de oportunidade, na verdade, ele é uma escolha. Então, aquilo que você deixa de fazer quando você escolhe alguma coisa. Quer dizer, o custo de oportunidade, por exemplo, de você estudar no final de semana é você deixar de sair, por exemplo, com seus amigos. Então, isso que é o custo de oportunidade. É quando você faz uma escolha e abre mão de uma coisa para escolher outra coisa. O custo de oportunidade, se você tem uma prova na segunda e não estudou o final de semana, preferiu sair com seus amigos, o custo de oportunidade de você sair com seus amigos é você deixar de estudar para a prova e, consequentemente, poderá tirar uma nota ruim. Então, isso que é o custo de oportunidade. É uma escolha, você abrir mão de uma coisa para escolher a outra, e no decorrer nós vamos entender por que exatamente o custo de oportunidade é tão importante ali para a economia. Então, aqui eu coloquei o exemplo, né, que é muito aqui do que a gente falou, né? E por último, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre argumentos também, que é algo muito falado da economia, argumentos positivos e normativos. Então, os argumentos positivos é uma análise na economia que não envolve juízo de valor e se refere a proposições objetivas baseadas em mediações científicas, por exemplo. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. A pandemia de coronavírus contribuiu para a redução de X% no PIB brasileiro. Então, isso não é opinião minha, né? Isso aí é uma coisa baseada em mediações científicas. Então, isso seria um argumento positivo dentro da economia. Então, em matérias de nível econômico, né? Então, quando não envolve juízo de valor, mas argumentos científicos, nós dizemos que ele é um argumento positivo. Ele é um argumento normativo quando ele contém algum juízo de valor, ou seja, ele é explícito ou não. Por exemplo, as políticas econômicas adotadas durante a pandemia podem acarretar prejuízos fiscais ao governo. Então, isso é o quê? Tem uma opinião por trás disso daí. Então, é análise econômica, mas onde tem ali um juízo de valor. Então, existe uma certa opinião por trás ali. Por quê? Porque não é um dado científico. É algo que o pesquisador ou economista, ele está colocando ali que ele acredita que essas políticas econômicas que foram adotadas podem acarretar prejuízos fiscais ao governo. Então, essas aqui são as minhas referências, tá? Para essa aula. E na próxima aula nós vamos dar continuidade falando um pouco sobre as teorias econômicas, tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte de economia. Um abraço.